é a definição de maioridade e por que essa definição é necessária? Bom, a maioridade ela é uma definição cronológica, ou seja, uma quantidade de anos ali que uma pessoa normal, né, teria e que em tese habilitaria ela para alguma coisa. Ao longo da história, os grupos humanos perceberam que a natureza precisava ali de um tempo para formatar física e mentalmente alguém para que ela tivesse determinadas capacidades e percepções a ponto de arcar com alguma responsabilidade. A idade mínima para uma relação sexual é 14 anos. Né? No Brasil, uma pessoa com 16 anos ou mais, ela pode votar. Para ter posse de arma, a idade mínima é 25 anos. Para ser eleito deputado federal, a idade mínima é 21 anos. Para ser eleito governador ou vice-governador, a idade mínima é 30 anos. A maioridade penal no Brasil é 18 anos. O que isso significa na prática? Bom, teve um tempo em que havia uma distinção entre a maioridade penal e a maioridade civil aqui no Brasil. A maioridade penal era 18 anos e a maioridade civil era 21 anos. O Código Civil de 2002, ele acabou com essa distinção e hoje nós temos a maioridade plena com 18 anos. Ou seja, um cidadão ou cidadã tem inteira responsabilidade por seus atos a partir do dia em que ele completa 18 anos. Então, na prática, ele passa a ser alcançado pelo Código Penal brasileiro ali em todos os seus artigos. Ele pode ser preso em flagrante, responder a processos criminais na medida de sua responsabilidade, ser condenado, inclusive nas penas máximas aí de prisão previstas no nosso sistema legal. Em contrapartida, também pode abrir uma empresa, operar no mercado financeiro, assinar contratos, etc. A redução da maioridade penal é um tema recorrente, o que vem sendo proposto em torno desse assunto. E quais seriam as motivações? Isso. Existe uma corrente de ativistas que defende a redução da maioridade penal para 16 anos. Normalmente, esse pessoal se apoia no fato de que o voto foi permitido aos 16 anos. Bom, então, em tese, se alguém teria discernimento já suficiente para participar de um processo democrático tão importante, né? Certamente que ele já poderia responder pelos crimes que cometesse. Essa ideia ganha ainda mais força sempre que ocorre um crime de comoção nacional e o responsável é o menor. Os defensores dessa ideia acreditam que reduzir a maioridade penal para 16 anos iria desmotivar, né, os jovens à prática de ilícitos e evitar que os infratores mais velhos aproveitassem ali, né, dos menores para a prática dos crimes. O senhor, com sua experiência policial, é contrário ou favorável à redução da maioridade penal? Olha, falando apenas por mim, eu sou absolutamente contrário a essa redução e por diversos motivos. Veja bem, primeiro que os atos infracionais cometidos pelos menores, eles não precisam necessariamente ficar impunes. Existe uma legislação bastante robusta que está em vigor e que penaliza as infrações cometidas por menores, sim. Tem também o fato de que a redução da maioridade penal para 16 anos não resolve o problema da criminalidade no país. Porque veja bem, se isso acontecesse e nós tivéssemos menores de 15 ou 14 anos no mundo do crime, qual que seria a solução? Baixar a maioridade penal para 14 anos também? Eu mesmo já apreendi menor com 11 anos, que havia praticado dezenas de furtos, inclusive a mando do próprio pai. Não se resolve problemas estruturais da sociedade apenas com legislação, né, dando uma canetada lá e tal. Reduzir a criminalidade, tanto entre os adultos quanto entre as crianças e adolescentes, passa por ofertar uma educação de qualidade, com um viés obrigatório, bons exemplos sociais, tem que ter ali a fiscalização da família. As pessoas têm a ilusão de que um menor comete crimes porque conta com a leniência da legislação. Não vai acontecer nada, né, e tal. Porém, na verdade, a zona de risco onde esse menor passa a viver no mundo do crime, ela não possui regras, não. Maiores e menores, eles são mortos ali por outros criminosos, por pequenas dívidas de drogas, desentendimentos mínimos, por aí vai. A legislação ela é um norte orientador, mas não é uma solução em si, não.
Se redução da maioridade penal fosse a solução, por que nós teríamos tantos maiores de idade aí que foram presos, condenados, cumpriram pena e voltaram a cometer crimes? A verdade é que cadeia somente não resolve. A prisão precisa ofertar mecanismos de socialização e ressocialização. O senhor acredita que existe uma outra solução para combater a criminalidade entre os menores e que não envolva necessariamente a redução da maioridade penal? Eu acredito, sim. Eu sou partidário de uma filosofia alemã, que diz Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Seja no caso dos menores infratores, seja no caso dos criminosos maiores, a pena que ele vai cumprir ali precisa contemplar o trabalho. Normalmente as pessoas devotas do trabalho, elas vivem uma vida produtiva, com propósito, com retidão, com orgulho, com participação social. Então quem aprende com propriedade um ofício, ele é tratado com mais respeito. Ele pode exercer sua cidadania ali com plenitude. Nós temos muitos exemplos no país onde os municípios possuem baixos índices de criminalidade, de reincidência criminal, de menores infratores. Pode observar que nestes lugares, normalmente o foco ele é a prevenção, não a repressão. Então eu penso que todo preso ou menor apreendido ali, ele deveria cumprir sua reprimenda, a reprimenda que ele recebesse judicialmente, trabalhando. E esse trabalho não só seria para reparar o mal social ali, mas também interiorizar nessa pessoa, mesmo que já tardiamente, o real valor do trabalho para ele e para o mundo. Nós podemos observar que países que se desenvolveram de forma assim exponencial mesmo, eles incentivaram a população a trabalhar e a produzir bastante. E o que seria necessário para essa mudança de paradigma? Porque o sistema como um todo não percebe que está falhando na questão criminal e redireciona as ações? Falar de ressocialização não soa tão bem ali para o eleitorado quanto falar de saúde, educação, mas está tudo muito interligado. Veja que uma criança bem educada, bem alimentada e com bons exemplos, ela tem possibilidades infinitamente menores de se conectar ao mundo do crime. No geral, nós usamos a lei do menor esforço. Qual o mínimo que preciso fazer para me manter no poder, não mudar muito aquilo que as pessoas já estão acostumadas a ver? Mas isso não quer dizer que a transformação não vai acontecer. Pode acontecer sim. Qual seria o impacto de começarmos a tratar os menores de 18 anos como os criminosos comuns e sentenciá-los a penas equivalentes aos adultos? Essa é uma pergunta que todos nós podemos responder, fazendo uma reflexão relativamente simples. Os adultos possuem filhos. Os filhos cometem erros. Às vezes, erros maiores, erros menores, mas é difícil uma criança que vai de 0 aos 18 sem dar algum tipo de dor de cabeça ali para os pais. O que nós fazemos quando um filho nos traz um problema? Nós desistimos dele? Nós matamos ele? Nós colocamos ele com outros que cometeram erros iguais ali e o que a gente faz? É preciso entender que o sentido da vida é a continuidade. Diante da certeza inequívoca de que todos nós vamos morrer algum dia, nossos filhos, eles representam a continuidade da nossa espécie. Então, se nós expandirmos este raciocínio, nós vamos ver que todos aqui somos filhos do Brasil. O Brasil precisa proteger, preparar e disciplinar as gerações de jovens, porque o nosso país vai depender muito dessa geração no futuro. Na minha modesta opinião, e respondendo de forma bem direta a sua pergunta, o impacto de nós começarmos a punir com severidade os adolescentes e crianças, sem nos preocuparmos em atacar as reais causas do problema, o impacto seria colocar uma parte importante do nosso futuro, do futuro do país, em risco. Muito se fala em ouro, petróleo, porém a grande reserva de valor de uma nação
são os seus jovens. As pesquisas revelam que grande parte da população apoia a redução da maioridade penal. Por que o senhor acha que essa ideia é bem recebida no geral? Bom, eu penso que tudo que significar no imaginário popular repressão contra a criminalidade vai ter apoio. A maioria da população é honesta, trabalhadora. Então, se nós perguntarmos sobre pena de morte para bandido, é possível que o apoio seja grande. Se perguntarmos sobre a castração de estupradores, é possível que a aceitação seja grande. Se perguntarmos sobre prisão perpétua para político corrupto, é possível sim que a aceitação seja grande. Porém, isso não quer dizer que a maioria esteja correta. Veja bem, tratativas técnicas, elas exigem estudo, conhecimento especializado, vivência de mundo. A maioria das pessoas, por exemplo, não conhece as equações de Maxwell, que explica ali o eletromagnetismo, mostra como é que a eletricidade funciona. Eles conhecem apenas os efeitos da eletricidade. Então não se trata aqui de defender um menor infrator, mas sim de conhecer as causas que levam à delinquência e reconhecer que cada ser humano tem um potencial imenso, desde que estimulado e disciplinado na proporção correta. Agora, uma pergunta pessoal. Se o senhor fosse vítima de um menor infrator, o senhor poderia mudar de ideia? Olha, esse é um ponto-chave. Quando nós somos as vítimas, nós podemos ali direcionar o nosso rancor para uma categoria inteira. Nós começamos a imaginar soluções simplistas. Para te falar, eu já fui sim vítima de menores. Inclusive um furto, que foi praticado por um menino de 8 anos. Porém, um episódio assim não pode ser um parâmetro que motive uma mudança global, né? A verdade vai continuar sendo verdade, independente da minha vontade. Muita gente defende essa redução apenas porque sabe que ela tem ampla aceitação popular, transforma isso numa bandeira. Particularmente, eu acredito o seguinte: se nós formos começar a redefinir penas, nós devemos começar pelas lideranças do país. Homens e mulheres, pessoas completamente formadas, bom estudo, boa qualificação técnica, às vezes nascido em berço de ouro e que desviam bilhões da saúde, da educação, da infraestrutura do país. Se a gente parar para observar assim e fazer uma reflexão sobre isso, com certeza essas ações prejudicam muito mais a nação do que os menores infratores.